nada me completava, a tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados Agora sim, glória a Deus, só que está muito alto. Glória a Jesus, glória a Deus, amém. Som, 1, 2, 3. Jesus, Jesus. Eita glória. Amém. Isso, glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Glória a Deus. Pastor? Glória a Deus. Amém. Oi? É porque... Amém, amém, amém. Se abaixar a mão um pouquinho, aí, glória a Deus. Para mim melhorou aqui, não sei aí. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Pai, querido Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos tanto. Tem misericórdia de nós. Nós somos faltos do Senhor. Nós precisamos mais de Ti. Mais de Ti. Muito mais. Muito mais. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor nos deu graça de podermos estar aqui nessa noite. Que estar aqui não seja, Senhor, mais um ritual. Mas seja um tempo, Senhor, de purificação. De lavagem. De santificação. De transformação. Seja um tempo em que nós possamos encontrar graça e favor diante de Ti. Para que nós possamos ser hoje, Senhor, bem melhor do que nós temos sido como igreja, como filhos de Deus. Fala conosco, Senhor, nos ajuda, nos instrui, nos corrige, nos ensina.
nos exorta em justiça. Porque o mundo precisa de Ti. O mundo precisa de Ti, nós precisamos de Ti, a nossa casa precisa de Ti. Nosso casamento precisa de Ti, Senhor. Os nossos filhos precisam do Senhor. A nossa cidade precisa do Senhor. Essa nação precisa do Senhor. Essa nação precisa do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Esse mundo, Senhor, ele precisa de Te conhecer. Precisa ser liberto. Precisa, Senhor, ser iluminado pela verdade. Precisa do Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito amado. Amado Espírito de Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz tempo que eu não faço uma pergunta característica. Quem lembra da pergunta aí? O que? Exato. E eu, sinceramente, eu quero perguntar para você, irmão. Especialmente hoje, o que você veio fazer aqui? A gente precisa ter clareza, convicção de propósito. A gente precisa saber o que nós andamos fazendo. Então, nós não podemos continuar como andavam o povo de Israel quando Jesus chegou. E olhando para as pessoas, a Bíblia diz que ele sentiu uma dor no coração. Ele se compungiu profundamente na sua alma. Porque ele olhava para Israel e ele via naquela nação um povo que andava desgarrado, como ovelhas que não têm pastor. Ele olhava para aquela nação e ele comparava aquela nação como palhas que eram levadas pelo vento. Se a gente for analisar profundamente isto, aplicando um pouco de conhecimento, a gente fica muito triste. Então a gente olha para dentro de nós mesmos. E nós também somos compungidos como Jesus, de olhar para dentro de nós e fazer uma pergunta para nós mesmos. Para onde que eu estou indo? Para onde que eu estou indo? Porque comparar as pessoas como palhas, primeiro que, então ele está dizendo que não são seres, mas são entes. Um ente é um ser despido de racionalidade, despido da consciência de identidade, de natureza e de propósito. Em primeiro lugar.
Então Jesus olhava e ele se entristeceu profundamente na sua alma, porque ele via o povo dessa forma. Eles não tinham uma consciência de identidade. E às vezes a gente fala isto, parece que é um chavão, que a gente repete. Mas não ter uma consciência da nossa identidade como seres humanos, que nascemos de Deus e que fomos trazidos da sua eternidade divina para o mundo natural, para cumprir um propósito como pessoas. Às vezes, se a gente não abrir o coração para entender essas coisas, a gente vai vivendo desta mesma forma que Jesus fala, como palhas levadas de um lado para o outro, de acordo com o vento. Mas não tem um destino. Não tem um caminho, uma caminhada reta, consciente, de saber aonde nós queremos chegar. Então, eu chamo a atenção da igreja para que você olhe para dentro de você e pergunte: para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo, irmão? Se você olhar para dentro de você agora e fazer essa pergunta: para onde eu estou indo? Qual seria a tua resposta para você mesmo? Para onde, irmão? Para onde você está indo agora? Estar aqui nesta noite, ele está em continuidade na sua vida. Você está indo, você está continuando a ir no seu destino. Por que é que você veio aqui, irmão? Por quê? Palhas levada pelo vento. Meu Deus. A Bíblia diz que Jesus se entristeceu profundamente na sua alma. Quando ele chega, o Emanuel, o Deus no meio de nós, ele veio com um propósito definido, com essa convicção de quem ele era, de onde ele veio e qual era o propósito da sua estada aqui na terra. E ele diz: o Filho do Homem veio exatamente para resgatar o que se havia perdido. Aí a gente volta, né? Em quantas vezes nós falamos, o que se havia perdido? Então a gente volta lá em Gênesis e começa a ler a palavra de Deus que fala que nós fomos criados em Deus, uma imagem que reflete no natural o Deus sobrenatural. A nossa essência, nós no nosso corpo humano, nós fomos criados para que o Deus invisível
ele seja revelado em nós. Amém ou não? Isso parece tão distante. Isso parece na verdade, uma utopia, né? É o desejo de algo que expressa em todos os níveis da existência o que significa vida. Mas isso parece estar tão distante, né, de nós, ser humano. Mas, enfim, nós estamos desde cedo, desde a semana passada, ouvindo Deus falar da necessidade de nós voltarmos, o ser humano se voltar para Deus. Do ser humano deixar todo embaraço, e mirar a sua visão, entregar o seu coração, empenhar a sua vida em conhecer a Deus, para que Ele possa nos levar a viver todo o propósito pelo qual a gente existe. E eu sempre, quando eu subo aqui, é um conflito danado, né? É tantos versículos bíblicos que Deus quer falar dentro disto, que a gente fica assim, sem... Por onde eu começo? Por onde eu começo? Às vezes eu prefiro que a minha esposa pregue. Às vezes eu pego um texto e falo, prega isso aqui. Ela é melhor para explicar. Mas você perguntou para você, e você respondeu para você, por que é que você está aqui, irmão? Sim ou não? Respondeu mesmo? E se eu perguntar para você? Se eu perguntasse para você, o que é que você está fazendo aqui? Se eu perguntasse. Se eu perguntasse para você, para onde você está indo? Você sabe claramente o seu destino. E você? Aí, está vendo? Ela disse que vai para o céu. Eu já falei aqui algumas vezes que o grande problema da religião é isso. É querer imprimir na cabeça e no coração das pessoas que ela tem que ir para o céu. Aí eu deixo de viver a vocação pelo qual eu fui chamado, porque eu estou preocupado em ir para o céu. E deixo de viver a vocação pelo qual eu fui chamado. Por isso que há tantos conflitos no meio de crente, nas chamadas igrejas. O nosso destino, o destino do ser humano, não é essa salvação futura, pós-morte. E olha que eu tenho explicado isso aqui. E eu provo isso na Bíblia. E qualquer pessoa que quiser mostrar dentro da Bíblia diferente disso, eu quero aprender, nós precisamos compartilhar conhecimento de Deus. Mas desde o dia que eu entendi
que o destino de todos nós não é uma salvação futura, depois que eu morrer. Mas o destino de todo ser humano é ser neste caminho, o caminho de transformação. É nós sermos transformados de dia em dia. Por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Que vai o quê? Brilhando. Brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora. É madrugada, e vai passando a hora, o dia vai raiando, as trevas, a escuridão vai passando, as trevas, a escuridão, ela vai sendo dissipada à medida que a luz, aí amanhece o dia por volta das 6 horas da manhã e continua brilhando, brilhando, até chegar meio-dia. A vereda do justo, o caminho do justo, o destino do justo, é chegar até o meio-dia. O nosso destino, segundo Paulo em Efésios, no capítulo 4, ele fala que nós precisamos sermos transformados de dia em dia, até nós chegarmos à medida completa de Cristo, a estatura de varão perfeito. Você recebe isso, irmão? Porque se você não receber isso, você vai continuar vivendo como alguém que está preocupado com a tua salvação. E esquece de viver a sua vocação. No capítulo 1 do mesmo livro de Efésios, Paulo fala isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que andeis nesse caminho, conforme a vocação pelo qual vocês foram chamados, amando-vos uns aos outros, a vocação pelo qual nós fomos chamados é viver uma vida de filhos de Deus, de irmãos em amor, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Baseado nessa direção que Deus está dando, eu tinha 3 referências bíblicas em Jeremias, Mateus capítulo 3 e Gálatas. Eu vou ler primeiro em Mateus capítulo 13, não é 3, é 13, e depois nós vamos complementar com Gálatas, no capítulo 4. Hoje, ponha uma coisa na tua cabeça e no teu coração. Você não foi liberto para você viver focado numa subida para o céu. Até porque a nova Jerusalém celestial não é no céu, é na terra. Amém? Só para explicar para vocês, né? Para que todos desencarnem dessa ideia de que eu vou para o céu. Se a gente querer ir para o céu, todo o propósito
de vida, todo o propósito existencial de Deus, toda essa loucura que você vê desde Gênesis, a nosso respeito, ela é tudo em vão, é tudo uma mentira. Porque Deus, Ele estendeu o seu reino espiritual, invisível, para o mundo natural visível. É por isso que Ele diz que nós somos criados uma imagem conforme a semelhança de quem Ele é. Uma família espiritual numa dimensão, numa forma humana, para viver aqui. Deus podendo se alegrar e poder perceber na sua criação tudo que Ele é. A grandeza do seu amor. Vocês já pararam para imaginar, irmão? Deus no céu, nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos. Então Deus, Ele decide estender isso num plano físico, e Ele poder perceber na nossa natureza humana a grandeza de quem Ele é. A gente precisa perceber isso. E nós precisamos valorizar isso, porque nós somos uma imagem, em nós é refletido a uma percepção de Deus de forma natural, quando as pessoas olham para nós e elas veem Deus. Nós vamos ler esse capítulo 13 para que fique de melhor compreensão tudo isso. A própria leitura desse texto, ela vai nos chamar a atenção da necessidade, escuta aqui, igreja, da necessidade de nós compreendermos a palavra de Deus. E como é que nós compreendemos a palavra de Deus? E por que é que nós precisamos compreender a palavra de Deus? Mateus capítulo 13. Abra sua Bíblia. Eu pedi de propósito. Você não vê mais gente abrindo Bíblia nos cultos, gente? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu estou desde ontem à noite, hoje de manhã, hoje de tarde. Eu venho orar e tudo que Deus me permite falar é: Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja, tem misericórdia do ser humano, tem misericórdia da nossa casa. Porque nós somos miseráveis de Deus. Nós somos quase vazios de Deus. Se pegar um tambor de 200 litros, você vai ver lá 0,1 milímetro de Deus dentro. Nós precisamos muito de Deus, mas muito de Deus. Às vezes o pastor Elídio falando isso, fala que a gente é radical, mas não é. Olha para vocês verem, irmãos. É muitos versículos e, nossa, a hora é uma bênção. Em nome de Jesus, que Deus me dê graça de um dia falar para que a noite para agora, o relógio. Pelo menos por umas 3 horas. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou
e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que ele falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe é tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Eu preciso fazer uma pausa aqui. Porque, o versículo 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. O versículo 13, por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouve, e nem compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não viram, e ouvir o que vos ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Uma pausa. Quando Jesus disse: bem-aventurado os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que os profetas e justos desejaram ver o que vocês verem, e ouvirem o que os ouvirem, eles não viram e nem ouviram. Jesus estava falando dele. Jesus disse para os discípulos: olha, os seus pais, os seus patriarcas, os seus profetas, eles desejaram. Eles viveram pela fé na promessa do reino de Deus sendo trazido à terra, e a vinda do governo de Deus, do Messias, mas eles não viram.
mas vocês têm visto e vocês têm ouvido. E Jesus, então, ele segue, a partir do versículo 19, dizendo: ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Estes são os que foi semeado ao pé do caminho. Vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, e não entendendo, porque ouviram de mau grado. Por isso eu perguntei se você tem consciência do que você veio fazer aqui nessa noite. O que é que eu vim fazer aqui? Eu vim encontrar um sentido na minha vida. Ouça aqui, irmão. Eu vim encontrar um sentido pelo qual eu me levanto todas as manhãs e eu tenho um dia todo para perceber o propósito pelo qual eu existo e vivo. Eu tenho com isto paz. Eu tenho com isto satisfação na minha vida. Eu tenho uma convicção de que o propósito de Deus na minha vida tem se cumprido. Jesus, então, ele fala isso. A semente que caiu na beira do caminho, a gente precisa entender, irmão. Assim que eu vim para a igreja aqui, muitas pessoas falavam: eu não entendo o que o pastor Elídio prega. Falavam: não entende mesmo. Você sabe o que é o pé do caminho, a beira do caminho? Todo mundo aqui já viajou, amém? E quando você viaja, você vê grandes agriculturas. Tem o caminho, a estrada. Do lado esquerdo, aquelas roças, aqueles campos enormes de plantação. Do outro lado também você vê aqueles campos enormes de toda sorte de plantação, não é isso? Alguém passou semeando ali, não passou? E muitas vezes, eu viajei muito ao longo de 28 anos de ministério, por aí. Você vê às vezes estradas que, às vezes nem cerca tem. Roças de café, roças de milho. Tanto é que as pessoas roubam muito milho, né? Ninguém aqui já fez isso, né? E você vê, o semeador passou a semear. Alguma semente caiu ao pé, à beira. Algumas versões falam à beira do caminho. Quando as pessoas, sempre quando faz uma estrada, um asfalto, é um chão batido. Pode semear ali quanto você quiser. Ele não vai entrar semente. Aí vem as aves dos céus e pega. A pessoa que estando no templo, que não sabe o porquê veio, que não está com o coração aberto, que ainda não foi iluminado no seu entendimento o propósito da vida, o propósito da existência, que não compreendeu quem é em Deus. A semente, a palavra do reino, ela é semeada, mas vem a ave e ela rouba a semente que foi semeada no coração. Ela não entrou no coração. Então essa pessoa nunca vai entender. Mas é necessário que todos nós entendamos.
é necessário que todo ser humano entenda. Na época de Jesus, ele saía pregando. Os discípulos não entenderam. Ele perguntava: quem diz os homens ser o filho do homem? Uns dizem ser João Batista. Outros dizem ser Elias. Outros dizem ser Moisés e um dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, um dia, na última ceia, ele explicando pela última vez que é chegada a hora dele ir para a cruz, porque era necessário que ele morresse, senão nós nunca encontraríamos vida. Ele disse: se a semente caindo na terra não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. O unigênito de Deus, que caiu na terra e deu a sua vida, para que ele se tornasse o primogênito entre muitos irmãos. Se ele não morresse, nós não nos tornaria filhos de Deus. A gente precisa compreender a palavra de Deus, amém, gente? Essa é um tipo de pessoa que o coração está duro como a beira de uma estrada. Ele não entende. E as aves dos céus, demônios, eles roubam a semente do teu coração. Presta bem atenção sobre semente e sobre coração. É as palavras-chave. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Estes são os que recebem a palavra com euforia, com alegria, mas quando no dia a dia, como diz a palavra, nas angústias da vida, nos problemas, nas dificuldades, ele se ofende com Deus. E vira as costas para Deus. Eu fico imaginando, e às vezes eu assisto aquele The Chosen, aquele cara, não podia ter ninguém melhor para fazer aquele The Chosen como ele. Porque através dele você consegue perceber a dor do coração intensa de Jesus o tempo todo, olhando para as pessoas, enxergando dentro do coração deles a incapacidade de perceber Jesus. A incapacidade daquilo que João no capítulo 1 fala, a luz veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas. Não conheceram. É lógico, nós estamos falando daquele tempo. Mas a Bíblia é uma palavra viva. Ela está falando para algum de nós. Será que nós já podemos dizer, como Pedro diz, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Irmãos, nem os discípulos haviam conhecido em verdade o Messias, o Cristo unigênito, aquele por meio de quem os mundos foram formados. Até os demônios sabiam quem era Jesus. Quando Jesus um dia chama os discípulos e fala diante do lago, do mar de Genezaré, e fala, vamos para outro lado, para outra margem. Mas fazer o quê? Vamos para outra margem. E quando ele desce lá, de cara ele tem um encontro com uma pessoa que é denominado pela Bíblia o endemoniado gadareno, na terra de Gadara. Aí ele fala, os demônios falam na boca daquele homem, Jesus, Filho do Deus vivo. Até os demônios sabiam quem era Jesus. Vieste nos atormentar antes da hora? A Bíblia diz que aquele homem lá, ele se cortava com pedra, andava pelado, era um maluco beleza, um doidão. Morava nos sepulcros, porque ele chegou e tinha a montanha, a beira-mar, as tumbas, os sepulcros. E aquele endemoniado morava ali. E ele saiu das tumbas e veio para Jesus. E os demônios que estavam nele, que era uma legião, em torno de 5.000 demônios, 5.000 vozes, 5.000 vontades, dentro daquele homem, era um inferno em pessoa. Mas Jesus, ele atravessou o mar. E foi lá. E aquele homem foi liberto. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, por causa da palavra, por causa da palavra, por causa do verbo de Deus, por causa daquele por meio de quem nós existimos, por meio de quem os mundos existem. Logo se ofende. Quantos ofendidos tem, irmão? Quantos ofendidos tem por causa da palavra? Parecia que eu estava mal, mas hoje eu vejo que eu estou bem, porque agora eu não estou vivendo isso mais. Há pouco tempo. Parece que veio para a igreja agora, ficou pior. Meu Deus do céu. O problema do mundo, irmão, é não vem, mas não vê. Ouvindo, mas não ouve. E não entende com o coração. Esse é o problema do mundo. Eles veem, mas não enxergam. Eles até escutam, mas não ouvem. É muito triste. É muito triste ver o mundo como está. É muito triste, irmão, você é um privilegiado. Como Jesus falou para os discípulos, eu falo para vocês aqui, vocês são privilegiados de estar ouvindo essa palavra aqui. Muitos gostariam de estar aqui, mas estão aprisionados lá fora. Estão algemados pelo pecado. Não encontram força, ainda que queiram, mas não pode. Então não se ofenda pela palavra. É triste ver pastor que tem medo de perder coisa que não é dele, ovelha.
e não prega a palavra do reino. Irmão, se Deus não fizer, ninguém mais faz. Se o Espírito de Deus não iluminar, e é isso que eu vou finalizar, esse não entender, exatamente por causa disso. Jesus, depois que ele morreu, ele ressuscitou, e está lá 2 discípulos, caminho de Emaús, e vão eles lá tristes, falando do que havia acontecido. Aí Jesus, ressurreto, ele se manifesta a eles, e ele pergunta, do que é que vocês estão conversando aí? E eles falam para ele, olha, mas o senhor é visitante aqui em Israel, o senhor é forasteiro, que não sabe do que está acontecendo? Ele fala, não, do quê? Ele fala daquele Jesus, homem poderoso em palavras e obras, o que fizeram com ele? E eles continuam conversando, caminham fora, e Jesus vai conversando com eles. Aí quando eles chegam na casa, Jesus faz que vai continuar o caminho, ele fala, não, fica conosco, porque já é tarde, o dia se declina. E Jesus entra. Aí quando senta na mesa, Jesus vai partir o pão, os olhos deles se abrem. Até então eles não tinham entendido. Via com os olhos, mas não via. Ouvia com os ouvidos, mas não ouvia. Aí, quando eles abriram os olhos e perceberam que era Jesus, Jesus desaparece. Aí eles falam um com o outro, não ardia no nosso coração as suas palavras quando ele falava com a gente? Não ardia. Não arde no teu coração? Não arde, irmão, no teu coração as palavras, quando Jesus está falando? Não há saída para nós, irmão. Não há opção para nós. Ou é Deus ou é Deus. E o que foi, versículo 22... semeado entre espinhos, é o que ouve as palavras, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferos. São esses. São esses que não podem entrar no reino de Deus. São esses que não pode ter a sua vida governado pelo governo de Deus. Porque a sedução das riquezas são esses. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra aqui dentro. E fica infrutífera. A sedução deste mundo. Um mundo que não vai ficar pedra sobre pedra. E as riquezas. Quantos escândalos. Irmãos, quantos escândalos você vê na internet. Cada um pior do que o outro. É esse. Que a sedução, os cuidados do mundo e a sedução. Sedução sugere algo promíscuo, de sexualidade. Traição. Promiscuidade. É esses que não pode entrar no reino de Deus. É esse que não pode seguir e chegar no destino
O nosso destino não é uma salvação futura para o céu. Não é, irmão. O nosso destino, entre tantas outras passagens, põe em Gálatas capítulo 4, versículo 19 ali. Por isso que eu falo, se esse relógio pudesse parar, nós ia parar, porque eu precisava ler esse capítulo todinho de Gálatas 4 para você. Mas eu quero ler pelo menos uns 4 versículos. Põe a partir do versículo 1, já nós pulamos para o 19. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ouça, igreja, digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro, os filhos de Deus e herdeiro por Cristo, é menino, em nada ele é diferente de um escravo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos ou escravos, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Só até aqui, só para você ter uma ideia. Versículo 19. Meus filhinhos, diz Paulo aos Gálatas, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha lá, deixa aquilo ali. Olha. Obrigado, meu amor. Vocês me perdoam, irmão? A gente vai chorando aqui e vai fazendo um caso sério, né? Dá licença. Glória a Deus. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vocês entenderam a parábola do semeador? Um semeador saiu a semear. A semear o verbo de Deus, Cristo. O semeador passou a semear Cristo, para que Cristo seja semeado aonde? Nos nossos corações, irmãos. Você sabe por que a palavra é semeada no nosso coração, irmão? Sim ou não? Olha para mim, irmão. Por quê? Lê lá para mim, todo mundo, em nome de Jesus, somos irmãos. Por que essa palavra é semeada no nosso coração? Semeando a palavra nos nossos corações, Cristo começa a nascer em nós.
Meu Deus, eu achei que ninguém ia dar um amém. Misericórdia. Jesus amado. Amaram mais as trevas do que a luz. Eu vou aqui dizer uma coisa para você, irmão. Você não está aqui para ser salvo. E entrar no ônibus, sentar na janelinha. Quem não entrou, perdeu, ficou. E eu estou no ônibus. Isso não tem nada a ver com o propósito de Deus. Você tem que ser o último a entrar no ônibus, irmão, e enfiar dentro do ônibus o máximo de gente que você puder. Não é entrar no ônibus, pegar a janelinha e falar, eu cheguei, o resto? Isso não é vocação. A palavra de Deus, irmão, quando ela encontra lugar no nosso coração, Cristo vai nascendo em nós. Meu Deus do céu, irmão. E Cristo vai crescendo e nós vamos diminuindo, e Cristo vai crescendo, nós vamos diminuindo, Cristo vai crescendo, até que eu desapareça e só aparece Cristo em nós. Aí, o propósito de Deus, que diz que nós somos criados uma imagem conforme a semelhança dele, se cumpre na nossa vida. Por isso, o teu destino não é uma salvação futura, irmão. O teu destino é que Cristo nasça em você pela palavra de Deus e ele vai crescendo, 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 até você ser Cristo. Deus, Jesus, meu amado Senhor Jesus. Paulo fala, o herdeiro, enquanto ele é menino, ele não passa de um servo, de um escravo. Ainda que seja herdeiro de tudo, herdeiro da glória, da identidade, da essência, do caráter de Deus, das riquezas, da vida abundância, da paz, da alegria, da convicção de vida. Enquanto ele é criança, ele não passa de um escravo. Ele está sujeito a tutores e curadores. Aí nós somos governados por aquele tipo de gente que está lá em Brasília. Estão entendendo, igreja? Aí, junta com esses pastores aqui, do versículo 22, que diz que os cuidados da vida e a sedução das riquezas, começa a pregar um evangelho, segundo eles mesmos, que não tem nada a ver com Cristo, para falar que as pessoas têm que vir para a igreja para ser rico, para ganhar, para ser isso, para ser aquilo. E as pessoas não têm entendimento da palavra. Você sabe quando é que todo mundo começou a ter entendimento e poder ver e ver mesmo, e ouvir mesmo, e entender com o coração? Quando o Espírito foi derramado. Ficar em Jerusalém, até que do alto, seja revestido de poder. E ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês não vão dar testemunho, vocês serão minhas testemunhas. Assim como Cristo, lá em Apocalipse, no capítulo 3, na carta às 7 igrejas, na última igreja de Laodiceia, ele diz isso. Assim diz o Amém, aquele que fecha o livro, aquele que fechou esse livro. O próprio verbo de Deus, assim diz o Amém, o que selou o livro, que deu um ponto final. No última letra, do último versículo, do último capítulo de Apocalipse, assim diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira.
Ele diz: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Amém? Pastore. É uma puxada boa, pastor. Agora, nós temos um cabeleireiro Avivar. Aí todo mundo fica bonitinho, né? Não é? Cadê o Alexandre? Oi? Alexandre, tá bonitinho. Ó, os cabeludos aí, ó. Levanta aí, irmão. Olha lá, ó. Richardson, o cabeleireiro oficial da Avivar. Vamos lá abençoar o nosso irmão, em nome de Jesus. É R$100 só o corte, fica tranquilo. Amém. Amém, Jesus. Irmão, você tem a oportunidade de orar agora. Pastor, receba aí, Alexandre, o pastor Alexandre. O Alexandre pregou uma palavra hoje de manhã, que eu pensei e falava, vou pedir para ele pregar à noite. Que palavra. Amanhã você assista a palavra de hoje cedo, do pastor Alexandre. Amém? Ele vai ter que ser, gemendo, ou rindo, ele vai ter que ser. Ele pregou uma palavra sobre a presença de Deus, irmão. Que maravilha. Depois você me passa até aquele versículo de Êxodo, que quando Moisés entrava no tabernáculo, o povo tudo saía da tenda e ficava de olho no tabernáculo, porque a nuvem de Deus descia. Falei, meu Deus do céu, eu preciso ser esse Moisés. Quando eu subir aqui, todo mundo vai ficar de olho. O que tem daquela nuvem? A igreja precisa chegar nesse lugar, irmão. Quando a gente olha para isso, você vê o quanto vazio nós somos de Deus. Quão carente nós somos de Deus, da presença de Deus. Quanto que esse mundo precisa de Deus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu queria que você orasse, irmão. Cante, ore, chore. Pede perdão a Deus. Pede para Deus abrir os olhos do seu entendimento. Pede para Deus abrir os teus ouvidos espirituais. Pede para Deus, em nome de Jesus. O medo já se foi. É para você orar, irmão. O amor perfeito Levante as fora mãos, é a o nossa casa, é a casa lançou. do Pai. Nós somos irmãos. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Espírito de Deus, Espírito. Nas trevas Ele me encontrou.
as trevas me encontrou. Ao se chamar meu coração queimou, em seus braços me acolheu, e pra tua mesa me levou, e pra tua mesa você me levou. Fui adotado como filho. Eu sou co-herdeiro, aleluia. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho. Eu sou co-herdeiro, oh Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos ao Senhor, clamamos, Abba, Pai. E nós somos seus, nós somos seus. Aleluia, oh, e eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Você pode levantar a sua mão e declarar, diga: eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair da tua presença, Senhor. Me deixa morar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Me deixa. Coloque as suas duas mãos no seu coração. Querido Deus, mais uma vez, meu Pai, eu me coloco diante do Senhor pelos meus irmãos, pelas suas casas, pelas suas famílias, pelos seus filhos. Eu me coloco diante do Senhor, meu Pai. Eu entrego o meu coração, Senhor, o meu coração sincero, em palavras verdadeiras, sinceras, para clamar em nome de Jesus pela vida dos meus irmãos, para clamar, Senhor, pela casa deles, para te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, ela encontre o coração como uma terra fértil, uma terra boa. Meu Pai, em nome de Jesus, para que Cristo continue, Senhor, crescendo dentro deles. Então, quando o mundo olhar para eles, Senhor, eles não vão ver, ó Deus, o João, a Maria, o José, o Cláudio, em nome de Jesus, o Alexandre, a Mari, o Silvio, o José, mas eles vão ver Cristo na vida deles. Eles serão atraídos pelo Senhor Jesus na vida do nosso povo. Pai, em nome de Jesus, que eles vão para suas casas, Senhor, e essas palavras continuem a arder no coração deles, porque não são palavras de homem, não é palavra do pastor Elídio, é a tua palavra é viva.
A tua palavra é viva, ela produz vida dentro. Ela faz brotar um rio de águas no coração. Eu clamo por eles, Senhor. Eu clamo por cada um deles. Eu declaro sobre eles, Senhor, a tua presença, essa nuvem de presença do Senhor, que guarda a vida do nosso povo, Senhor. Que eles possam te amar cada dia mais. Amar a tua palavra, amar a comunhão dos irmãos, amar o templo, amar a vida